E aí, povão coral, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, desejar um feliz ano novo para todo torcedor pernambucano, em especial o torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Segue nossas redes sociais, temos o Twitter Cash Coral 2, Instagram Cash Coral 14 e o nosso canal no YouTube. Já se inscreveu? Então se inscreve, não perde tempo. Cash Coral 4973, acione o sininho das notificações, compartilha, senta o dedo nesse episódio que vai ser bacana, show de bola. A gente está recebendo hoje o treinador do Santa Cruz Futebol Clube, Raniel Ribeiro. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso entrevistado. Professor Raniel, muito boa noite, seja bem-vindo ao Cash Coral. Boa noite, Diego. Primeiro agradecer pelo convite. A satisfação sempre estar falando do nosso trabalho, daquilo que a gente mais ama em fazer e mais ainda falar do Santa Cruz. Então, agradecer pelo carinho, pelo convite e estamos à disposição para responder tudo aquilo que vocês tenham como dúvida e questionamentos. O outro convidado que vai debater com a gente aqui é o amigo Alexandre, nosso jornalista. Alexandre, boa noite, cara. Fala, Diegão, um abraço a todo mundo que está acompanhando o Cast Coral. Primeiramente, agradecer pelo convite também, né? Uma honra, satisfação sempre estar falando sobre futebol, trocando ideias sobre o Santa Cruz, claro, que a gente entende um pouquinho, né? Diegão, né? Cumprimentar o professor Raniel Ribeiro, desejar as boas-vindas, né? Completando um mês de treinamento, quase aí 2 meses de anúncio, né? Para comandar o Santa Cruz, mas dar as boas-vindas ao Recife. Dizer que também estamos à disposição para debater, para falar sobre futebol, falar sobre o Santa Cruz. E é sempre muito legal esse papo. Agradecer e esperar já tô, antes de terminar o programa, já dizer que estou à disposição, né, para novos encontros aí. Vamos embora, como você falou, o papo deve ser bem legal e vai ser bem legal. Exato. O professor virou o ano, o Santa Cruz já tem decisões. Eu acho que o decorrer de 2023 vai ser só de decisões, né? Santa Cruz está numa fila longa aí de último título do estadual foi em 2016, juntamente com o título da Copa do Nordeste, foi em 2016 também. A gente, Santa Cruz já tem um calcaia, logo de início aí, virou o Réveillon sem folga. Como é que tá essa preparação, professor, para essa decisão pós-Réveillon? Primeiro que como você bem falou, um ano atípico, o início de temporada muito diferente. Geralmente, se você olhar para as temporadas normais e convencionais, seria um início de Pernambucano, onde o próprio Pernambucano, início de Pernambucano, faria parte do término da preparação de pré-temporada, no que se diz respeito ao ganho físico, ganho técnico, ganho tático e do próprio condicionamento. Então, nossa pré-temporada, nós fizemos algumas situações para compensar justamente a falta de jogos oficiais para se entrar numa decisão. Então, nós vamos agora para o nosso 5º amistoso. Então, essa sequência de jogos foi muito positiva, apesar de ser jogos amistosos, mas está sendo muito positiva para o desenvolvimento de tudo aquilo que nós programamos e organizamos. Então, começar já com a decisão é um processo diferente, como eu bem falei, uma situação atípica, mas o que foi feito nessa pré-temporada está nos condicionando a começar bem nessa primeira decisão dia 5. Então, procuramos, é claro, fazer uma sequência de jogos pesados, buscamos a realidade do calendário brasileiro, no que se diz respeito a fiz um jogo por semana, fiz 3 jogos de uma semana, e depois fiz a sequência de 2 jogos com semanas cheias de trabalho. Então, toda essa programação feita junto com a comissão técnica foi justamente para enfrentar esse ano atípico, esse início de ano atípico, que é justamente essa decisão contra o Caucaia. O nosso foco hoje está voltado única e exclusivamente para o Caucaia, tanto que lá dentro do clube não se fala no próximo adversário. O próximo adversário nós vamos falar depois da passagem do dia 5, com a nossa vitória, com aquilo que nós estamos programando contra o Caucaia, respeitando, é claro, o Caucaia, mas sabendo que da força que nós temos dentro de casa, mesmo sem o nosso torcedor, sabendo da força da camisa do Santa Cruz e do elenco que hoje representa. Professor, boa parte da torcida conhece o Raniel. Você já foi adversário de Santa Cruz algumas vezes, né? Já veio para a Arruda, já enfrentou Santa Cruz nos clubes que você comandava, mas quem é o Raniel Ribeiro, né? O torcedor, começo de temporada, muitas caras novas, inclusive na área técnica, mas
se apresentasse para o torcedor quem é o Ranieri, sua trajetória. Você passou boa parte da sua carreira como preparador físico, depois deu essa virada de chave para a função de treinador. Eu queria que você desse aí um resumo da sua carreira, se apresentasse mesmo, mostrasse quem é aí o treinador Ranieri Ribeiro, que tem essa missão, como o Diego falou, de resgatar o Santa Cruz, né? Não só no cenário nacional, mas também no cenário local, para voltar a ganhar, quem sabe, títulos locais. Eu tô no futebol profissional há 22 anos. Militei, como todos sabem, como preparador físico durante 17. E nunca almejei mudar de função, até porque amava aquilo que fazia, gostava de verdade. Me dediquei muito, me especializei, investi na carreira de preparador físico por muitos anos. E era muito satisfeito com aquilo que fazia. Aí veio a condição de assumir o ABC no final da temporada 2017 e esses 10 jogos que eu fiz fez com que eu mudasse realmente de ideia, me apaixonasse pela função. A função é difícil, não é fácil. Não é fácil, não é apenas o treinar, o organizar, o entender do jogo, é um processo muito maior do que se imagina. Tem que se gerir uma comissão técnica, tem que se gerir um grupo de atletas, gerir o seu comportamento perante a diretoria e o próprio torcedor. Mas confesso que é um desafio muito gostoso de se viver, com uma responsabilidade imensa, seja em qualquer clube, e aqui se aumenta ainda um pouquinho mais devido à magnitude do clube, devido ao tamanho e o principal, a paixão da sua torcida. Mas o torcedor Santa Cruz tem a certeza que hoje no comando do Santa Cruz tem um profissional muito comprometido, que gosta de vencer, né? Gosta de vencer, gosta de buscar. Minha carreira de treinador tem apenas 5 anos e graças a Deus a gente já tem algumas conquistas consideráveis e que me creditaram hoje estar aqui. Então, o torcedor já escutou isso em outras ocasiões. Eu não vou ficar abraçado nem deitado em cima do que eu conquistei. Pelo contrário, o que eu conquistei me credenciou a estar aqui e essa oportunidade vai me proporcionar a condição de conquistar ainda mais. Então, eu estou aqui para conquistar os títulos que o Santa Cruz almeja alcançar. Eu lembro que nas primeiras entrevistas, quando eu disse que iria buscar o título pernambucano, e aquela coisa, e algumas pessoas criticaram, não, você está iludindo o torcedor. Como eu vou iludir o torcedor se eu estou no Santa Cruz? Eu não vou falar em busca pelo pernambucano, não vou falar em fazer parte da fase classificatória da Copa do Nordeste. Eu estou no lugar errado. A camisa me gera um objetivo, que é buscar essas conquistas. Então, estamos aqui para isso. A gente sabe que o senhor trabalhou com o Zé Teodoro no ABC. Mas como é que surgiu esse contato com o senhor? Foi ele que fez? Quando chegou o contato com o senhor, o que é que você pensou? Assim, antes mesmo do contato do Zé, alguns amigos de vocês da imprensa já entraram em contato comigo, que aqui a coisa é rápida, né? E tudo que acontece dentro do Santa Cruz tem uma repercussão ainda maior. Então, alguns amigos da imprensa me ligaram, sabendo se já tinha acontecido algum contato. E logo depois o Zé realmente fez o contato, fez uma pequena entrevista da forma como jogávamos, como eu entendia o jogo. Apesar de termos trabalhado juntos, mas foi em outra função, eu exercia outra função. E o Zé apostou porque já me conhecia, né? Já conhecia o dia a dia, já conhecia a conduta profissional, já conhecia o homem, porque lá em Natal conseguimos ter um relacionamento muito legal em relação ao trabalho propriamente dito. E quando você faz parte da comissão técnica, você cria vínculos, né? Então, com o contato do Zé, a coisa foi caminhando de uma forma muito normal, vamos dizer assim, tranquila. E eu sou muito grato pela condição de estar aqui hoje. O Zé é um grande responsável por isso. O Zé, junto com o próprio Sandro, apesar do Sandro não estar dentro do Santa Cruz, mas eu tive contato também com o Sandro, são dois caras que me fazem pisar em pedras firmes. Eu não piso em pedra frouxa, eu não caio em armadilha dentro do Santa Cruz. Eles me condicionam a caminhar por um caminho muito tranquilo. E isso me fez me fez ter uma adaptação muito rápida para entender o clube, para entender o processo lá de dentro. E hoje Zé é um cara fundamental, não só pela minha contratação, mas
no desenvolvimento de tudo que acontece também lá dentro. Era o que eu ia falar, assim, a importância do Zé, e o Zé não só como profissional e um antigo companheiro que você teve no ABC, que você conseguiu trabalhar, teve a oportunidade de trabalhar com ele, mas um Zé que conseguiu conquistar no Santa Cruz na função que você desempenha hoje, né? Então eu queria saber a importância de ter o Zé ao lado, né? Um cara que conhece o clube, obviamente conhece futebol, tá no futebol há muito tempo, conhece a região, conhece o estado. Então eu queria que você falasse um pouco mais disso, né? Essa importância desse cara vitorioso. Você acabou de falar de vencer, de conquistar, de almejar. E você tem do lado, né? Tem ali compondo a comissão, a diretoria ali fazendo esse elo. Um cara que venceu aqui, um cara muito respeitado, um cara idolatrado, né? Um dos nomes mais respeitados no Santa Cruz, né? Nesse século. Então eu queria saber a importância e também acredito que o orgulho, né? A Conhecido satisfação também nacionalmente, né, Xande? nacionalmente, né? O Zé é Zé, um bate profissional na que tá porta de no, qualquer clube, ele entra. que tá no futebol há muito tempo, que tem portas abertas no sudeste do país, no futebol goiano, né, que é de onde ele vem. Então, que você falasse um pouco mais dessa importância de ter o Zé aí ao lado nesse trabalho em Santa Cruz. Primeiro, falar do Zé, falar de um cara de uma humildade ímpar. Ele tem o maior cuidado do mundo em sempre me dizer, ó, a decisão é sua, eu estou aqui para te ajudar. Quando você sentir a necessidade, pode perguntar que eu vou procurar te ajudar também. E ele passa uma situação que eu não quero ser o entrão, não quero estar entrando na condição de algumas escolhas. Eu digo, Zé, você faz parte do processo. Quando eu tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa, eu vou te consultar, vou te trazer aqui na sala, ou eu vou na sua sala, para nós trocarmos a ideia, porque eu preciso usar o Zé, né, sugar do Zé tudo isso aí que você falou. A experiência como vencedor, a experiência no Santa Cruz. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia muito favorável, e ele tem total liberdade de fazer parte, de estar fazendo parte do processo, não escalando, até porque ele, em relação a isso, ele sempre frisa, não quero me meter no seu trabalho, ele sempre fala isso, mas eu procuro sim, de verdade, sugar tudo que posso do Zé, principalmente no que se diz respeito ao que você disse, as conquistas e principalmente ao Santa Cruz. Principalmente ao Santa Cruz. Mas nós temos uma comissão técnica permanente muito interessante. Nós temos Jailton, que é um preparador físico que tem uma vivência enorme dentro do Santa Cruz. Nós temos o Rômulo, que foi contratado ultimamente, que tem um conhecimento do futebol pernambucano. Nós temos o professor Washington, né, o nosso fisiologista Eduardo. São os caras conhecedores do campeonato pernambucano, principalmente. Então, isso tá favorecendo demais o trabalho. E uma coisa que eu já falei para outros da imprensa é que o que me surpreendeu chegar no Santa Cruz é o ambiente, sabe? Eu falava para o meu auxiliar que tinha um certo receio, um medo de chegar no Santa Cruz e encontrar uma terra arrasada, por tudo aquilo que você escuta, que funcionário de salário atrasado, aquela coisa toda, mas se você encontra um ambiente fantástico, uns caras que têm uma condição profissional ímpar, no que se diz respeito ao trabalho propriamente dito, são caras que fazem a função deles com excelência e com um amor e uma alegria ao Santa Cruz, que eles são os maiores representantes do torcedor coral lá dentro. Isso dá para sentir no dia a dia. Então, não foi uma terra arrasada, pelo contrário. Hoje, quando eu chego no Santa Cruz, eu me preocupo em dar meu treino, porque tudo ao meu redor funciona. Todos os funcionários, todos os membros de comissão técnica e diretoria fazem a coisa realmente acontecer e funcionar. E a diretoria está fazendo o papel dela, sabe? Haja vista, por exemplo, já foi pago os salários e a sequência de pagamento já mudou. Antes se pagava jogador para depois pagar o funcionário. Não, o funcionário recebeu primeiro do que os atletas, do que a comissão técnica, que foi um pedido do Zé, um pedido meu, para que esse staff esteja sempre nos recebendo com um sorriso, nos recebendo sendo valorizados. Então, o ano começou diferente. O ano começou diferente e a continuidade dele vai ser refletida justamente por causa disso tudo que eu estou te falando. O senhor é preparador físico de formação. E se tudo ocorrer bem, queira Deus que ocorra, o Santa Cruz fará 3 jogos em 6 dias. É 5 contra o Caucaia, dia 8 contra o Botafogo Retrô e 11 já tem a estreia do Campeonato Pernambucano. São 6 dias. E pegando esse gancho desse assunto, a torcida do Santa Cruz é uma torcida que cobra muito. O senhor sabe disso, professor. Ela já vem 2 anos seguidos na 4ª divisão. O último título do Campeonato Pernambucano foi em 2016. Jogadores que estão chegando no Santa Cruz, eles sabem o que é vestir essa camisa, eles vão suportar essa pressão, porque
Só complementando, Diego, acho que é um assunto que ele deve ouvir muito, né? Exato. Tá chegando agora, mas eu acho que uma das coisas que o professor Raniel deve ouvir é a questão da torcida. Essa identificação, essa pressão, esse amor que a torcida do Santa Cruz tem pelo clube. E aí, pegando o gancho da pergunta, já complementando, como é que tá sendo nesses primeiros momentos, encontrando com o torcedor na rua, esse contato com o torcedor quando te encontra, o que é que ele conversa contigo? Também essa pressão, né? Como é que você e o elenco, né, que já está aí trabalhando há mais de um mês no clube, como é que vocês estão encarando isso? Como é que vocês estão enxergando todo esse... Você acabou de falar do ambiente interno, Aham. né, dessa coesão que está havendo internamente, mas eu vou falar isso agora do externo. Como é que vocês estão se preparando, como é que vocês estão lidando aí com esse começo de trabalho e toda essa expectativa que toda temporada tem, né? Claro que o torcedor tá magoado, tá ferido, tá chateado pelas últimas temporadas, mas todo ano que começa, toda temporada que vem, é uma expectativa para saber o que é que espera por aí. Então, eu queria saber de você. A gente sabe que, assim, o Santa Cruz está hoje na quarta divisão, não é culpa do Raniel, nem é culpa dos atletas Exato, que aí estão. exato. Mas, assim, eles vão carregar esse Esse peso peso. para tirar o Santa Cruz dessa divisão. É. Então, sobre esse assunto, esse assunto que a gente levantou aqui, o que é que você tem a dizer sobre os atletas que vão suportar, tal, porque esse ano tem tudo para ser um ano de pressão e de apoio. O torcedor do Santa Cruz ele nunca deixou de apoiar. Primeiro que alguns torcedores questionam cadê as contratações e não vai chegar jogadores que são conhecidos no mercado nacional, aquela coisa. Nós estamos amarrados em um processo financeiro muito complicado. E isso eu sabia desde a minha contratação, que seria X para pagar uma folha, para uma determinada folha, que a gente teria que contratar em cima daquilo. Então, por isso que o salário já foi pago. Então, essa era a primeira condição. E contratar jogador caro vai ser praticamente impossível, por causa do pouco dinheiro que nós temos. Aí surgem alguns atletas que a torcida talvez não conheça, mas eu quero que o torcedor entenda que todos esses atletas eles têm um objetivo por trás dele, que é justamente aproveitar o processo dessa camisa. O quanto essa camisa vai alavancar É um trampolim, né? a carreira deles e, em cima disso, aproveitar a oportunidade. Então, são atletas que chegam hoje lá no clube com o entendimento que é a oportunidade que eles precisam para se tornarem atletas valorizados e o que vai proporcionar essa valorização é a conquista dos resultados. Ponto final. Mas eu falava, minha primeira conversa com o elenco foi justamente em cima disso. Nós vamos ser cobrados, nós vamos ser exigidos, né? Uma torcida que está magoada, que está ferida, mas que vai apoiar também, como vocês bem disseram, mas não levem isso como uma pressão, levem isso como uma oportunidade. E a pressão ela é um privilégio. Uma coisa é você estar num clube que não tem a pressão que tem no Santa Cruz. Se você está no Santa Cruz é porque você é privilegiado e porque você foi condicionado a estar naquele momento e cabe a nós aproveitarmos essa pressão. Transformar essa pressão em coisas positivas. Não trazer ela como uma coisa negativa. Mesmo que aquela pressão seja em alguns momentos que não vão ser todos de louros, né? Sejam alguns momentos de instabilidade, que eles tenham a cabeça para reverter aquilo em ações positivas. Então, todos nós somos sabedores da pressão, do que nós vamos enfrentar, mas também somos sabedores que quando a coisa acontecer, essa força dessa torcida vai ser revertida em algo muito positivo. E é interessante também analisar dentro disso que você falou, que às vezes o resultado coletivo não vem. Mas o atleta ele se destaca, o atleta ele consegue ter essa vitrine. O Santa Cruz é um clube que oferece isso. Haja vista os que foram renovados. Os que foram, não conseguiu o objetivo final, que era passar pelo Tocantinópolis e brigar pelo jogo do acesso, mas foram credenciados a estar ainda por quê? Por causa de um bom desempenho, o caso do Arthur, do Daniel, do Alemão, do Arthur, do Cabral, então, do Silva, do Melo, então foram atletas que se valorizaram por causa de boas apresentações individuais. Mas o propósito esse ano é fazer a junção. O individual vai potenciar o coletivo e a coisa vai dar certo. E é justamente isso em cima da pergunta que eu iria fazer. Você até antecipou a importância desses remanescentes. Quando você chegou, você falou muito, e eu li sobre isso, né? Do quanto você encontrou uma espinha, né? Encontrou ali um grupo de jogadores que iria ajudar não só tecnicamente dentro de campo, mas nessa adaptação,
nessa formatação desse trabalho, como a gente falou desde o começo do programa. Tem um calendário já aí, né, de muitos jogos no começo do ano, jogos decisivos. Queria saber de você a importância, você falou até esses dias do alemão, que estaria suspenso para enfrentar o Calcaia e conseguiu reverter, você falou, ele valorizou isso, porque é um líder do grupo, é um jogador respeitado no clube, identificação, já conquistou pelo Santa Cruz. Queria que você falasse da importância desses atletas remanescentes, do quanto isso tem colaborado para o processo ser acelerado. Ele não pode ser acelerado mais do que deve, mas ele tem ali um quê de imediatismo pelo calendário, pelo curto tempo. Queria que você falasse desses A, atletas. a permanência desses jogadores fez com que nós antecipássemos muitas situações. Uma delas foi entrosamento, uma delas foi conhecer o clube, uma delas foi a adaptação. E tudo que eles já viveram antes, eles aceleraram com os que chegaram esse ano. Então, a importância desses caras foi fundamental para tudo, para tudo. E uma coisa que eles me deixaram muito alegre, vamos dizer assim, foi a adaptação para com a nossa forma de jogar, a assimilação para com a nossa forma de jogar. Então, foram os caras que assimilaram muito rápido, foram uns caras que entenderam muito rápido. E o principal, eles estão acreditando naquilo que nós estamos colocando como ideia de jogo, como princípios de alguns fundamentos técnicos e táticos. Então, eles foram primordiais para que hoje a gente se encontre num patamar muito interessante, sabe? A sequência de jogos amistosos foi muito positiva, muito positiva. Talvez se veja alguns resultados, né? 2-2 com o CSP e 0-0 contra o Asa, mas principalmente o jogo contra o Asa foi um jogo muito pesado. O Asa tem uma equipe muito pesada, muito técnica, muito madura, e o nosso comportamento contra o Asa foi muito positivo de verdade. Tanto que eu fiquei muito triste com a não realização do jogo contra o Campinense, porque seria mais uma prova, seria mais uma oportunidade de jogar um jogo realmente Pegado, né? pegado, forte, num campo bom, que ia ser no Amigão, que o gramado do Amigão é um gramado muito bom. Mas essa sequência de amistosos que nós tivemos de uma forma muito positiva é justamente também por causa da permanência desses atletas. Esses atletas, como eu bem falei, eles aceleraram todos os processos, tanto o deles que já existiam, quanto os remanescentes, e a forma como eles estão assimilando e acreditando naquilo como nós estamos trabalhando. Ô, professor, o Santa Cruz em 2023, ele tem que ser um time pujante, né? Um time forte fisicamente e tecnicamente. Mas assim, a gente até comenta com alguns torcedores e até a própria característica do clube, né? O torcedor do Santa Cruz, ele até aceita um time fraco tecnicamente, mas ele jamais aceita um time que não se entrega, que não se doe dentro do campo. Falando sobre isso, até porque você é preparador físico. Qual é a importância dessa nova tecnologia que está no clube lá, o LAP, que tem como o Zé Carlos como fisiologista? Como é que está sendo isso? Como é que isso vai funcionar para a melhora dos atletas durante a temporada? Primeiro que foi uma decisão muito acertada do Jailton em convidar o Zé para fazer parte do processo. O Zé hoje ele nos dá todos os parâmetros físicos e fisiológicos para desenvolvimento de treino, desenvolvimento de jogo e diagnóstico de tudo que está acontecendo dentro do clube. Então, o LAP hoje é uma ferramenta fundamental para o nosso processo. Vocês sabem que eu me desliguei totalmente da preparação física no que diz respeito a Jailton vai trabalhar, eu vou ficar olhando que não. Tá entregue a Jailton é um grande profissional e vai fazer um grande trabalho. Mas eu preciso de parâmetros para também desenvolver o meu. Então, a maioria dos treinadores que eu trabalhei, eles tinham essa dificuldade por não ter o conhecimento fisiológico e físico da coisa. E eu tenho. E se eu tenho, eu procuro colocar no meu dia a dia. Então, as escolhas dos treinos que eu aplico, ela é fundamental para o desenvolvimento de tudo isso que você falou. Nós temos um grupo intenso, um grupo que vai conseguir se entregar durante os jogos, e que a sequência desses trabalhos ela é norteada justamente pelo LAP. O LAP, o Zé, ele norteia todo o comportamento fisiológico e físico desses atletas, que nos deixa numa condição muito favorável para diminuir a margem de erros e diminuir a margem de lesão e aumentar, principalmente, a condição de força e de velocidade desses atletas. Pegando o gancho aí nesse assunto preparação, vamos falar do campo.
esse jeito que Santa Cruz vai jogar em 2023, queria que você falasse. Você já chegou dizendo que quer um Santa Cruz propositivo, gosta de equipes propositivas, que equipes que tenham a bola, que consigam atacar, que consigam empurrar esse adversário, principalmente quando joga em casa. Mas eu queria saber de você, a partir de uma perspectiva que eu tenho de futebol, o futebol atual, é o quanto esse elenco ele está adaptado a diferentes formas de jogar. Sabe que o futebol hoje ele exige uma polivalência, né? Exige aí uma equipe completa, uma equipe que saiba sofrer, No né? próprio jogo mesmo, né? Dentro dos próprios jogos, dentro de uma própria competição, com adversários de perfis diferentes e, acima de tudo, adversários de potenciais diferentes. A Cruz vai enfrentar equipes de Série A, né? Se chegar aí na Copa do Nordeste, vai enfrentar a equipe de Série B, com certeza, que é o Sport Pernambucano. Queria saber o que o torcedor pode esperar de Santa Cruz. Esse elenco ele tem essa capacidade, ele tem essa profundidade para entender essa diversidade, né, desses jogos que vão acontecer, a dificuldade que esses jogos vão trazer. Como você enxerga o Santa Cruz que você está trabalhando hoje aí há dias de estrear na temporada? Esse Santa Cruz vai propor, vai atacar, mas também vai saber sofrer. Santa Cruz tem peças para se adaptar de acordo com os adversários, com a necessidade de resultado? Primeiro que se eles estão assimilando, entendendo e acreditando num jogo propositivo, eles conseguem fazer o jogo de sofrência, como você está dizendo. Com certeza, porque o mais difícil é você propor, o mais difícil é você ter a bola, o mais difícil é você fazer o jogo de construção. E essa assimilação foi muito positiva, muito positiva. Que eu acho o mais difícil. Quando nós fomos enfrentar equipes com potencial técnico e tático mais forte do que o nosso, aí vai entrar o jogo de sofrer, o jogo de marcar, de fazer o jogo espera, de jogar reativo. E esse, na minha opinião, é o jogo mais fácil de se fazer, porque uma coisa é construir, tudo na vida, né? Tudo que você vai construir é mais difícil na vida, mas para destruir é mais fácil, teoricamente. Então, essa adaptação, essa assimilação, pode ter certeza que sim. E a Copa do Mundo mostrou isso, né? A Argentina mostrou muito bem isso, de variar devido ao adversário, de mudar de acordo com aquilo que vai... Adaptação, né? A capacidade que a equipe tem de se De adaptar. Argentina ele entende. Capacidade que o futebol hoje pede muito, né? Exato. É muito difícil uma equipe passar por uma temporada, por uma competição, mostrando apenas um modelo de jogo. E a Argentina, né, Jane, que não era a melhor tecnicamente, mas venceu. Isso você fala Argentina porque venceu, mas se você lembrar Marrocos, até contra a própria França, Sim. fez um jogo de espera, mas quando tomou o gol, obediência envolveu de uma Quando forma... precisou propôs e encurralou a França. Né? Exato. Então, o futebol hoje está muito disso, muito do momento, e o jogador ele está preparado para isso. O jogador hoje se desenvolveu muito na condição de leitura do jogo, do que fazer, por que fazer, como fazer, porque a tecnologia também ajuda demais, e pode ter certeza que o Santa Cruz, como eu bem falei, a nossa condição é de gostar da bola, mas no dia que eu não tiver a bola, nós vamos saber também jogar sem a bola e fazer o jogo que vai nos condicionar à vitória. E próprio, só para a gente terminar esse assunto aí, pelo menos por enquanto, da questão de saber jogar, o Santa Cruz do Zé Teodoro, o Santa Cruz que sofria. Né? Que era Mas ele era muito letal. Era letal demais o Santa Cruz um time com suas limitações, né? Financeira, técnica. Sabia sofrer, mas o torcedor se sentia identificado. Né? O torcedor ia pro jogo, ia ver o Santa Cruz do Zé Teodoro, sabendo que o time ia ter momentos que não ia ter a bola, que ia estar com as linhas baixas, que ia apostar no contra-ataque, mas que sabia sofrer, né? Que sabia o que fazia. Na própria edição desses amistosos, para fazer o último, eu separei algumas imagens e mostrei para eles, ó, tem um jogo propositivo, tem a construção, mas olha que coisa interessante, mostrei para eles umas 3 transições ofensivas, uns 3 contra-ataques assim, rápidos, letais, com a cara do Santa Cruz, bem vertical. Então, quem proporciona isso é a característica individual. E nós temos uma mescla de jogadores que constroem e uma mescla de jogadores que são rápidos, que são agudos, que conseguem ir em direção ao gol com uma forma muito incisiva. E até no próprio escudo, no próprio mascote do Santa Cruz. Você vê na introdução do clube lá, a cobra coral. Ela se retrai e ela dá o bote certo, entendeu? Então, assim, por isso que o Santa Cruz ele tem essa identificação. Mas assim, professor, a gente tá vendo e ouvindo, sempre Zé Teodoro, o próprio Rogério Guedes,
dando algumas entrevistas que o Santa Cruz, o time ainda requer de algumas peças, essas peças pontuais para chegar e vestir a camisa e jogar. Como é que o senhor está participando dessa questão aí? Você está indicando, falou muito no nome de Alisson, inclusive passou aqui no Santa Cruz, foi muito bem. Como é que tá? Se ainda tem negociação com o Alisson, as posições carentes para chegar e jogar no Santa Cruz, como é que você está vendo e está participando desse processo? Primeiro que essa busca está sendo uma busca desde a minha contratação. Desde a minha contratação, todos os jogadores que foram contratados tiveram a avaliação minha, do Zé, do Rogério, contribuição também do Sandro e de todos da comissão técnica, da maioria da comissão técnica. Então, inclusive o presidente nos últimos dias chegou para a gente e falou que nós teríamos a condição de contratarmos mais uns 3 atletas com um valor acima daquele que a gente poderia, né? Talvez os que vão chegar é o que vai segurar A, piano, né? a proposta é essa, sabe, Diego? A proposta é essa, mas o mercado não está difícil, não está fácil. O mercado está complicado porque aí é aquela mesma coisa que se escuta todo início de temporada. Eles preferem ir para o Campeonato Paulista. Infelizmente, a condição de pagamento nas últimas temporadas do Santa Cruz prejudica a contratação. Pô, professor, será que vai ser em dia o pagamento? Será que vai receber mesmo? Então, infelizmente, também se esbarra nessa condição, né? Mas estamos procurando. Eu confesso que teve um momento que chegou a cansar, porque organizávamos, fazia proposta, o atleta ia estudar e na hora de fechar, de bater o martelo, eles estavam desistindo. E isso teve uma sequência muito pesada nos últimos dias, mas a maioria deles foi por escolher equipes de Série B e equipes do Campeonato Paulista. E o Alisson se encaixou, infelizmente, nisso. Infelizmente, se fez um esforço legal para se trazer o Alisson, se fez uma proposta interessante, mas o mercado não permitiu a vinda do Alisson para cá. Foi mais essa condição. Por ter trabalhado com ele, por ter conhecido o jogador, eu liguei pessoalmente, ele achou interessante, quis escutar a proposta, mas ele falou que tinham propostas mais vantajosas. Robustas, né? E o Santa, infelizmente, por estar na Série D, quando você fala, o calendário é cheio, aí fala pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Pernambucano e Série D. Aí quando você fala Série D, pesa bastante para determinados atletas virem e acreditarem e abraçarem o projeto. Porque tem projeto de Série C, projeto de Série B, que são mais vantajosos para eles, infelizmente. Pessoal, o Santa Cruz jogou uma Série B pela última vez em 2017. Nesse tempo, né, de Série C e D, existe uma unanimidade entre os treinadores, dirigentes, né, que passaram pelo clube, de que esse momento entre as competições locais e o Brasileirão era o melhor momento, era o momento mais propício para se prospectar, para se atrair, porque o atleta ele se sente mais confiante, né? Se o clube está pagando em dia, se os resultados estão vindo, né? E isso entra muito a questão também de se valorizar os campeonatos locais. Né? Tem essa busca pelo título, tem essa questão também de se garantir vaga em competições nacionais no ano que vem. Mas eu queria saber de você se você enxerga dessa maneira também. Quanto esse primeiro semestre é importante para pavimentar não só os resultados esportivos, mas atrair esses atletas, né? A gente sabe que o maior objetivo do clube é voltar para a Série C, sabe que o maior objetivo do clube é sair dessa Série D, mas o quanto esse primeiro semestre é importante, se você também pensa assim, de que um primeiro semestre forte, de uma equipe que consegue resultado, de um clube que paga em dia, né, de uma unidade de grupo forte, né, na questão da união, na questão de entrosamento, o quanto esse primeiro semestre ele pode pavimentar esse segundo semestre. Tem alguns atletas que o Santa Cruz deve ter ido agora, que ele deixou o Santa Cruz em stand-by. Porque se ocorrer as coisas bem nesse primeiro semestre, o próprio atleta ele vai ligar para o Santa Cruz. Ele vai procurar. E já aconteceu, né? Exatamente. Exemplo não falta nessas últimas temporadas, até mesmo com dificuldade financeira, mesmo com o primeiro semestre não tão bom, né? Afinal, o Santa Cruz não ganha título há muito tempo. Mas o atleta se interessa. Exato. Né? A questão da vitrine, a questão, né, de jogar uma Série D por um Santa Cruz que tá. O Santa Cruz no primeiro semestre ele não é favorito. De repente, para uma Copa do Nordeste. Mas numa Série D ele vai ser, no mínimo, ali entre os 3 favoritos, pela camisa, pela história, pela força. Então, o quanto esse primeiro semestre ele pesa para se prospectar, para se atrair atleta e para fazer uma Série D forte? Primeiro que eu vejo mais a questão interna. No primeiro semestre, como vocês estão bem falando, vitorioso,
que vai trazer confiança, que vai trazer repercussão, que vai trazer valorização para quem já está no processo, esses atletas vão ganhar uma condição. Futebol é confiança. Vão ganhar uma confiança para entrar na Série D muito forte. Muito forte. Vou colocar a disputa de um pernambucano. Um título pernambucano vai me condicionar a chegar na Série D, como você bem está dizendo, com todo mundo falando que o Santa Cruz é o favorito a subir. Mas isso vai gerar internamente uma confiança que eu preciso, que o elenco precisa, que a diretoria precisa, que o torcedor precisa. E o pessoal de fora vai ficar totalmente voltado para vir fazer parte do processo. E eu digo muito pro Zé e pro Rogério, para aqueles atletas que agora deram um não pro Santa Cruz, que não, daqui a pouco eles vão querer vir, porque a coisa que vai andar, vai funcionar, e o Santa Cruz é atrativo, todo mundo quer fazer parte, e é bem isso aí mesmo, é bem isso aí mesmo. Mas eu vejo esse primeiro semestre mais como uma mola propulsora para quem já está fazendo parte do processo, porque vai ser a base que vai fazer toda a jornada de 2023. Foi o que aconteceu comigo no Campinense. 2021 eu cheguei na primeira rodada, o Campinense perdeu a primeira rodada, me contratou, cheguei na segunda rodada. O último jogo dessa segunda rodada era Campinense e Nacional de Patos. E na hora da minha pré-eleção, naquele momento, por ser o último jogo, o Campinense era o lanterna do Campeonato Paraibano. E eu disse para eles assim, ó, vocês imaginam o livro que nós podemos escrever aqui, que vai ser a sair da lanterna para um título paraibano e depois todo um processo de Série D. E essas coisas aconteceram. A mesma coisa o Santa Cruz. Mas para a Série D andar, o Campeonato Paraibano foi fundamental. A conquista do Paraibano foi fundamental para dar força, confiança e para eles entenderem que eles tinham condição de subir. Imagina uma camisa como a nossa. Então, a força de fazer um primeiro semestre forte, eu vejo mais de uma forma, fortalecimento de forma interna, de quem já faz, e quem vai querer vir vai com certeza somar com esse processo. Eu acho, professor, que antes de o senhor vir para cá, para Santa Cruz, o senhor estudou o clube, estudou torcida, os últimos títulos. E na história do Santa Cruz, o Santa Cruz nunca foi um clube, foi na década de 70, um clube bem financeiramente, inclusive chegou até a ter o maior salário de um treinador de futebol aqui no Brasil. Década de 70, o Santa Cruz era um time muito forte financeiramente, Série A, disputava títulos nacionais. Mas de 30 anos para cá, Santa Cruz, ele sempre, em seus elencos, ele conseguiu montar um timezinho de operários, mas ele tinha sempre duas peças que eram fundamentais em suas conquistas. Era um goleiro diferenciado e um centroavante diferenciado. Esse time do Raniel Ribeiro tem essas duas peças diferenciadas? Assim, a contratação do Matheus Inácio foi justamente pensando nessa condição. Que aqui a mística do Thiago Cardoso é muito forte. O Thiago ele conseguiu conquistar tudo aqui. E isso, todo e qualquer goleiro que venha para cá, ele carrega esse peso de copiar aquilo que o Thiago fez. Né? E foi uma das coisas que eu disse pro Inácio antes da sua contratação. Se você sabe da história que o Thiago Cardoso teve aqui e que você pode construir também. Então, o Thiago ele é um goleiro hoje muito valorizado por tudo que ele fez aqui no Santa Cruz, principalmente. Então, o Inácio ele também tem toda a condição. Se você lembrar na época que o Thiago foi contratado, o Cardoso, ele veio machucado, ele veio de lesão, chegou aqui sem perspectiva e conseguiu fazer uma grande história dentro do Santa Cruz. E o Inácio também. Não só o Inácio, como todos os meninos que trabalham lá como goleiros da nossa equipe, tem toda a perspectiva para se tornarem grandes goleiros. Né? Mas o Inácio, junto com mais um que nós vamos contratar, vai ter essa missão, e eu vejo com bons olhos, porque um dia desse o Inácio estava jogando em São Januário contra o Vasco da Gama e fez uma excelente partida. Um jogo importante, jogo grande, né? Jogo grande, jogo pesado. Então, aquilo ali também condicionou a nós chegarmos, esse goleiro vem e faz parte do processo. E uma das coisas também que fez a contratação do próprio Inácio é que ele não é um exímio jogador com os pés, mas ele tem uma qualidade considerável. Então, eu vejo que todo goleiro hoje em dia tem que ter essa condição de se jogar com os pés. Não precisa ser um craque, mas precisa ter a condição de ter pelo menos a condição de passar, de ter um passe de qualidade para organizar uma iniciação muito, muito, muito propositiva,
né? E falo, nos treinos, ele debaixo dos 3 paus também é um goleiro muito rápido, muito ágil e vai fazer parte do processo. E o caso do 9 tem a vinda do Michel, né? Que o Michel já era Um desejo antigo um do clube, desejo né? antigo do clube O na Série 9 D. porque tem uma responsabilidade, né? Já passaram com essa camisa aí Denis, Ramon, Denis Pipique, Marques, Pipico, Pipico, Grafite, né? Grafite não Grafite, era o número Gilberto, 9, mas era o 23, mas era o centroavante, Gilberto. Gilberto. Então o Michel tem essa perspectiva também, junto com o próprio Daxon. Daxon é um jogador desconhecido da torcida, mas é um 9 de muita mobilidade, um 9 de muita força, um 9, uma característica muito. Eu gosto dos dois porque são características diferentes. O Michel é um cara mais de De repente pode referência. até atuar juntos também, né? Podem. O Michel é um cara mais de referência, um cara mais técnico, com a finalização mais apurada. O Daxon é um 9 de mobilidade que vem para dentro, às vezes, do entre linhas, que tem uma explosão que o zagueiro não espera que ele tenha. Então vamos esperar e vamos dar vamos dizer, a confiança necessária para esses caras virarem os ídolos que eles almejam virar dentro do Santa Professor, eu queria Cruz. que você falasse um pouco mais sobre o Davidson, né? Já que você tocou no nome dele, porque não sei se o Diego tem essa percepção, né? O Diego é antenado em rede social, tá atento às movimentações da torcida, mas pelo menos do meu lado, eu percebo uma certa expectativa do torcedor. Porque o Diego falou desse perfil desses jogadores que historicamente sempre chegam no Santa Cruz vitorioso, mas eu vejo no Daxon, eu vejo pelos comentários da torcida, que o Daxon pode preencher um perfil interessante, que é aquele cara desconhecido, né, por uma boa parte da torcida, com história de vida sensacional, né, um começo lá na terra dele, assim, um cara que chegou a desistir de jogar bola e voltou e teve uma sessão. E ele pode preencher esse perfil de um cara desconhecido que chega Faz e história, né? que é um candidato a ser xodó da torcida, né? Tem até o nome ali, Daxon, Dagol, Dag Show, É. enfim. Queria que você falasse um pouco mais dele, né? Como chega o Daxon, como foi essa prospecção, né? Como o Daxon está se sentindo nos treinamentos. E um Será que atleta de uma boa idade ainda, né, é Xande? um atleta 26 assim anos, que né? pode É. render, né? Que ainda pode chegar ali numa maturidade técnica, né? Até pela idade ainda pode atingir uma maturidade, um perfil de estar mais pronto. E aí você falasse um pouco O, mais dele, assim, o Daxon, o que é que o torcedor pode esperar dele, se pode ser eu que esse xodó. indiquei o Daxon, né? Eu estava praticamente fechado no Ferroviário de Fortaleza e ia levá-lo para lá, porque já o acompanhava e pude vê-lo jogando na Fares Lopes. E um cara de muita mobilidade, rápido, 9 rápido é muito complicado. Arisco, né? Que vai dentro. E ele me surpreende, Daxon, porque ele tem um misto principalmente nas finalizações. Ele é um cara de um chute muito forte, mas surpreende com algumas cavadas, com alguns gols plásticos, Elemento entendeu? surpresa. Uns elementos surpresas que você não. Pô, ele conseguiu fazer isso, então ele ameaça dar uma. Nos treinos ele faz muito isso. Chuta muito forte, quando o goleiro cresce um pouquinho para fechar o ângulo, ele dá uma cavada. Então, o atleta dá uma perspectiva muito interessante de verdade. Nós estamos dando muita confiança tanto para ele quanto para o Michel, né, para que eles possam realmente ser esses caras que vão fazer, tem que fazer a diferença com a camisa número 9. Né, e é como aquilo que você me perguntou lá no início, em relação à proposta de jogo. Então, o Michel me dá uma condição de proposta de jogo, de preenchimento, de área, de usar mais um pivô, e o Dax me dá uma condição de um jogo justamente de espera, de saída rápida, porque ele é um 9 que consegue acompanhar uma transição rápida. Então, nós temos esses dois caras com características diferentes que me condicionam a escolher, principalmente de acordo com o adversário que eu vou enfrentar. Mas o Dax é um atleta que muito dedicado, porque ele sabe da oportunidade que Deus está dando para ele. E uma das coisas muito legais que eu escutei dele mesmo foi que ele junto com o pai se emocionaram muito com a proposta de vir jogar no Santa Cruz. Então, isso aí mostra aquilo que talvez o torcedor não espere, né? Mostra um sonho que ele pode realizar, e para se realizar sonho tem que se entregar. E tenha certeza que ele se entrega todos os dias e a coisa vai funcionar, com Acho que é um certeza. candidato aí a. Você falou dessa emoção, quem É, sabe aí um Arruda lotado, um gol marcado pelo Daxon. Acho que a gente espera, né? A gente torce para que seja aí uma grande história do Santa aconteceu Cruz com vários, né? 2023. Caça-rato, Exato. Exato. com O próprio Gilberto também, né? o Santa tem essa Tem, mística, e é estar no lugar certo na hora certa. Professor,
E todas essas vitórias, eu toco sempre nas vitórias porque é realmente marcante do Santa Cruz. E um clube sem história não vai funcionar. O Santa Cruz sempre teve em seus elencos jogadores da base. Como é que está sendo essa utilização, essa prospecção da base do profissional? Tem um cara lá, que é o Ataíde, foi atleta do clube, foi campeão, conhece de bola. Como é que ele está fazendo esse elo? Como é que está sendo essa junção entre base e profissional? O Ataíde, ele é o cara que nos traz os meninos, né? Agora não só chega e coloca, não. O Ataíde tem uma leitura muito interessante Essa de jogador. sensibilidade, né, de lidar com o assunto. Quando os meninos chegam, ele já me fala, ó, isso, faz aquilo, bom nisso, bom naquilo, precisa corrigir isso e aquilo. Então, eu já tenho uma leitura daquilo que eu estou recebendo. E ter vindo assistir aquele campeonato que foi lá no Retrô do Sub-20 foi Copa muito. Atlântico, A né? Você Copa Atlântica compareceu. para mim foi fundamental para ver os meninos realmente num processo de jogo. E jogo pesado, eles jogaram contra Botafogo, contra Conseguiram vencer o Fortaleza, Botafogo, né? contra Fortaleza, então Contra o Flamengo fizeram foi um jogo bem pegado, Foi né? pegado jogo também. pesado realmente, e deu para ver a condição de cada um, sabe? Eu já falei para outros da imprensa, eu não vou falar nomes, mas os meninos tem uns 3 lá, uns 4 que dão uma perspectiva muito legal. É, assim, De fazer parte do processo realmente. São meninos que amadureceram dentro do clube. Menino da base é bom, sabe por quê, cara? Porque ele tem um algo mais sempre para entregar. Ele tem uma paixão pelo clube. identificado com o clube, Ele né? tem Ele uma tem um paixão sonho de diferente. chegar Ele tem uma lá. paixão diferente, uma entrega diferente. E juntando isso com a condição técnica, com qualidade, aí a coisa fica muito favorável. Então tem sim a condição desses meninos fazerem parte, ao ponto de se pensa em contratação, aí eu penso, pô, vai tirar o espaço dele. Que vai tirar o espaço. Mas, claro, vamos contratar, mas eu não posso deixar de oportunizar esses meninos. Aí muita gente fala assim, mas cuidado, não vamos queimar, não vamos queimar. Ah, cara, menino quando ele joga, ele tem que ser colocado mesmo à prova. Claro que se você colocar numa condição que o time esteja ganhando, um lado mais positivo, mas se ele for bom realmente, ele vai entrar na condição ruim ou boa e vai fazer o mesmo processo. E eu estou muito esperançoso com a participação de alguns, e eles sabem da confiança, eu já dei confiança, já dei moral, tomo muito cuidado e falei para eles isso, ó, não se empolga, não muda comportamento, seja esse menino que você está, que te condicionou a estar aqui, não mude, porque senão a coisa não vai andar. Pelo contrário, se resguarde, se dedique, a coisa vai acontecer e tenha paciência que as oportunidades vão surgir. E eu falo muito para eles, esse início vai ser um início muito avassalador no que se respeita a Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, vamos brigar para entrar realmente nessa Copa do Nordeste. Isso acontecendo, o elenco vai ter que girar. Calendário cheio é oportunidade para se utilizar. Por isso que eu condiciono todos eles no mesmo treino, oportunizo, coloco e mando e ensaia jogadas, ensaia os movimentos, faz todo o quem está hoje no Santa Cruz sabe fazer todo o processo, porque eu sei que eu vou precisar deles. E parte desses meninos vão fazer esse processo com certeza, porque estão demonstrando no dia a dia, demonstraram durante os jogos amistosos, ao ponto de teve jogo amistoso que estava meio truncado, quando botou, a coisa desenvolveu, a coisa saiu, fluiu, justamente pela entrada deles. Professor, é claro que você como treinador, você como comandante desse plantel, desse grupo, não vai falar em nome, né? A gente até respeita, a gente até é chato, fala fala, um, né? fala dois. Mas eu tava conversando com a Ataíde há 2 semanas, Diego, inclusive numa oportunidade de debate, e ele me falou, né, que esse processo de preparação para a Copa São Paulo, né, tem alguns nomes até que não têm idade, mas outros que sequer estão sendo cogitados a nem ir, justamente para ficar no profissional. Né? Existem alguns nomes já conhecidos pela torcida, como Guedes, como Ítalo Melo, que já estrearam no profissional. Marcelinho estreado no profissional, mas tem outros que estão pedindo passagem. Caso do Carlos Henrique, do David, que eu percebo que está ganhando a oportunidade. Queria saber disso, justamente disso, né? Você falou que você reforçasse. Infelizmente o Sub-20, o Ataíde junto com o treinador Luciano, né, Léo? O Felipe Alves. Isso. Junto com o Felipe, me solicitaram, professor, quem você vai liberar para ir para a taça? Rapaz, infelizmente vou liberar só esse aqui.
Ele falou assim, ele lamentou assim. Deixou ele na mão, Uma deixou ele na mão. lamentação positiva, Por porque quê? você Porque quer... meu grupo tá pequeno. Meu grupo tá pequeno. Os meninos estão fazendo parte realmente do processo. E eu não posso deixar, infelizmente, esses meninos irem com você. Esse aqui, esse outro, por termos muitos nas posições, mas esses 3 aqui, infelizmente, você É uma não vai poder lamentação contar. positiva, porque o time da Taça São Paulo, e aí também fazer o registro do trabalho do Felipe, né? Sim. Que Tem fez, história, né? que fez uma campanha excepcional em Brilhante, 2020, exato. enfrentou o São Paulo de igual para igual, apesar da derrota, enfim. O treinador conhece o clube, conhece a base, mas é uma lamentação positiva porque você quer levar um time forte para a Copa São Paulo, que é uma competição muito importante para a base de qualquer clube do Brasil, né? Uma competição que tem todos os clubes, os maiores clubes do Brasil lá. Mas você tem isso, né? De você alimentar o profissional, de você abastecer o profissional, E o intuito da divisão de base é dar suporte ao é profissional, né? lapidar e dar o time, suporte ao profissional. exato. Então tem essa lamentação, nesse jogo de cintura, mas que mostra, como você falou, que tem menino interessante ali, Exato. tem atleta surgindo. E o mais importante para o torcedor que está acompanhando a gente, para a imprensa, enfim, para a opinião pública geral, é justamente isso. Saber que esse menino vai estar e vai ser oportunizado. E ele oportuniza aqueles que ele ainda não deu a condição de jogar. Que podem aparecer outros Que não iria ter chance que esse não, aí. isso, que não iria ter Que vão chance chegar lá, com que de repente vão se isso. destacar. Vão aparecer, Que vão aconteceu em aproveitar a 2020, vitrine, né? vão aproveitar a oportunidade. E aí o processo Vai se alimentando. tá sendo como deve ser, realmente. Como o Alexandre falou, em 2020 é essa mesma situação. O elenco do Santa Cruz necessitava de algumas peças, ficaram Elias Carioca, Sim. Que ficaram. tinham idade para jogar a Copa São Exatamente. Paulo. Mas o treinador, quando chegou o Leste, não, isso aí não vai também, mesmo agulha, não Aí vai. chegou lá na Copa São Paulo, aí teve Se destacaram o mais André, também lá, isso. os meninos chegaram, pô, titulares no time, e o Santa Cruz fez uma bela campanha na Série C, com muito menino da base, com menino ganhando oportunidade, ganhando minutagem. Se pegar ali os 10 atletas mais utilizados, tinha 2 ou 3, né, com passagem pelo menos pelo sub-20, então é justamente isso. Às vezes é o cara que não vai lá, mas oportuniza outro, e quando voltar da viagem vai estar abastecendo no elenco principal. Mas quero que o torcedor entenda, porque a gente não divulga os nomes, não Uhum. fala, justamente para não gerar uma responsabilidade ainda maior nesses meninos, né? Mas o torcedor vai ver a entrada deles durante os jogos e vão sentir que realmente eles estão pedindo passagem, estão pedindo, eu posso participar, eu vou participar e vou me consagrar aqui no clube que eu amo. E eu vejo com uma perspectiva muito legal e que o torcedor tenha o carinho, sabe? A cobrança em cima dos meninos da base sempre é muito exagerada, sempre é muito injusta. E que o nosso torcedor ele tenha um olhar diferente para com esses meninos, principalmente quando houver algum erro no jogo, coisa parecida, que faz parte do processo, mas que eles tenham esse cuidado, esse carinho que todos nós internamente estamos tendo. Xande, tu conhece a pizzaria e restaurante Passira? Opa! Pronto, sair Vai. daqui, pro senhor vai conhecer hoje. Vai? A gente sair daqui, a gente vai lá, prepara aí um negócio bom pra gente aí. A equipe da produção, Fernando já tá ali junto com o Albertinho, dizendo que já tá com a barriga. Calma que a gente vai pra lá, já já. Oxibet. Oxibet é a sua banca de apostas, a bet dos nordestinos. Tem as melhores cotações, saque imediato. Então, acessa o site, tem um QR Code que vai aparecer aqui, ó, embaixo. Dá uma sacada lá na Oxibet. Temos também a multidedetizações. Dr. Dodge. Conhece o Dr. Dodge, né? Dr. Dodge, Josenildo. É ele mesmo. Eita! Figuraça. O Dr. Dodge tem uma empresa de dedetização e ele já botou alguns remédios lá no Santa Cruz, tinha uns gabiruzões lá, ele já matou. Alô, Dodge. Né? Alô dele. Dr. Dodge. Então, torcedor, acompanha tudo nosso. Se já se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal no YouTube. Segue nossas redes sociais. O papo tá bom, o papo tá maravilhoso, vamos continuar. Mas pega esse episódio, divulga nos teus grupos de WhatsApp pra gente enganjar ainda mais esse nosso trabalho. Agora, professor Ranieri, a gente quer saber o senhor como adversário do Santa Cruz. Como foi? As lembranças. As lembranças que tem do Santa Cruz. Parece, não sei, eu não lembro, Xande, mas naquele jogo de 2019. Copa do Brasil Copa do 2019, Brasil. ele era o treinador Sim. do ABC. Como. E o Arruda tava tomado de gente ali, né, professor? Isso. Como é que essa lembrança, como foi o jogo? Primeiro que na minha primeira conversa com o presidente, na primeira reunião, eu escutei muito isso que vocês estão dizendo. Professor, você vai ver a força do Arruda e Já aquela vi. coisa e tal. Eu deixei eles falarem e falei uma coisa muito interessante para eles.
que ele não, talvez não tivesse escutado. Se vocês conhecem o Santa Cruz no lado de vocês, eu conheço o Santa Cruz do outro lado. E vocês não têm noção. Vocês têm uma referência, eu tenho outra e vou ter as duas agora. Então, jogar contra o Santa Cruz no Arruda, como eu joguei em 2019, o segundo jogo da Copa do Brasil, é muito complicado. É muito difícil. Você vê que o grupo internaliza, os jogadores do Santa que estão ali dentro do campo internalizam aquela massa que impulsiona, que briga, que grita, que incentiva, que joga para frente. Então, eu preciso dessa torcida do nosso lado. Nós precisamos dela. Precisamos para justamente criar a atmosfera que o Arruda consegue se criar lá dentro. Então, é complicado demais jogar com o Santa Cruz dentro do Arruda, principalmente naquelas condições que eu joguei em 2019. Acho que eu perdi 3-0 aquele segundo jogo, ganhamos o primeiro de 1-0 e perdemos perdeu o segundo isso, 3-0. 3-0. E o Santa quase tira o Fluminense, né? Sim, passou pelo ABC, pegou o Fluminense, perdeu lá, ganhou aqui e saiu nos pênaltis. Com a Arruda balançando. Pulsando, né? Pulsando realmente. E o anel superior não estava liberado. Não estava. Era só a parte inferior. Então, é muito complicado se jogar contra o Santa Cruz naquela situação. E eu agora quero ficar desse lado. Eu vou sentir o outro lado e sei o quanto nós podemos tirar de proveito disso. É um suplemento que nem todo time tem. É um suplemento, é uma energia que nem todo time consegue ter tem coisa que faz parte lado. da essência do clube, né? Exato. É uma coisa assim que a gente sempre fala assim no futebol. A primeira coisa que te vem à cabeça quando fala daquele clube lá. Santa Cruz, você vai falar a torcida, falar o estádio. Na época daquele jogo de 2019, meu filho viajava comigo para os jogos. E na época ele tinha 19 e ele tinha acho que 6 anos. 7 anos. E ele nunca esqueceu aquele Arruda. Nunca esqueceu aquele Arruda. Foi uma atmosfera Até diferente, hoje ele fala... Ele tá aqui em Recife? Tá. Até hoje ele fala que, pai, aquela torcida é diferente, né? Ele sempre muito admirado e é realmente. A gente falou sobre jeito de jogar e aquele confronto eliminatório na Copa do Brasil mostrou isso, né? Primeiro jogo muito favorável para o ABC muito confortável em campo. O Santa Cruz tirou muito conforto do Santa Cruz, né? O Santa Cruz tinha um time ali organizado pelo Leste, tinha um time aplicado, mas no primeiro jogo eu lembro que o ABC tirou esse conforto, né? Que o ABC jogou até de maneira confortável, o Santa Cruz foi bem criticado depois daquele primeiro jogo, né? Não só pela importância da partida, mas com a maneira como o jogo se desenvolveu ali. O Santa Cruz teve muita dificuldade para encaixar as jogadas, teve até algumas oportunidades no final do jogo, mas o ABC esteve ali mais próximo de balançar as redes. E o segundo jogo completamente diferente, claro, com a necessidade de reverter, de ir ali fazer os gols, mas características diferentes e como a gente sempre fala, né? Esse futebol de hoje que pede isso, né? Principalmente nesses confrontos, Copa do Brasil vai ter esse ano novamente, né? Jogos ali 90 minutos definidos. Então, já pegando o gancho nisso, queria que você falasse essa questão do quanto você conhece esse futebol da região também, né? Você passou pelo ABC, Campinense, como preparador físico também, teve aí um currículo vasto, né? Futebol cearense. Trabalhou no Lagarto também, né, professor? Isso, como treinador. Uhum. Né? Como preparador físico foi Bahia, Ceará, CRB, né? CSA. Rodou futebol bem alagoano também que você passou. Eu queria que você falasse disso, né? Você tem essa rivalidade aqui em Pernambuco, né? Você sabe, você conhece. Primeira vez que você trabalha aqui como treinador, né? Acho que preparador também. Você nunca tinha trabalhado no futebol pernambucano. Você conhece a rivalidade, o quanto um clássico contra o Sport, um clássico contra o Náutico. Tem um Retrô ascendendo aí, pedindo passagem também. No ano passado foi uma disputa muito quente nos bastidores, né? Um Retrô emergente também, dando esse pitaco de rivalidade. Quero saber de você essa questão de conhecer esse futebol da região, né? Às vezes o torcedor cobra muito, poupa o time lá no jogo no interior porque o próximo jogo é contra o Sport, na ilha. Poupa aqui porque o próximo não quero saber se a gente tá classificado. Você entende por que Zé é amado aqui, né? É a maior cobrança que eu recebo na rua. Não quero saber se o resultado, se o outro jogo lá na quarta-feira, a Copa não quero saber, a gente tem que ganhar do Náutico. Então eu queria saber desse seu feeling de região, né? Você já enfrentou, já esteve em estádios também com rivalidade acirrada. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, quanto isso também você que se credencia e o quanto você está preparado para encarar esse clima assim. É como eu estava falando, a maior cobrança que eu recebo na rua é justamente em cima dos clássicos, né? Que, pelo amor de Deus, não perde os clássicos, aquela coisa toda. Mas isso é em toda a região, é muito forte, principalmente no Nordeste. A rivalidade ela é muito emergente, muito exigente também.
Então, é aproveitar, sabe, cara? Aproveitar. Eu falo muito para os meus atletas quando vamos participar de jogos pesados, jogos importantes como esse, que somos privilegiados em estar participando de momentos como São jogos que aquele. ficam pra história, né? É o Somos, que marca. somos privilegiados em estar participando de momentos como aquele. Cabe a nós aproveitarmos da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira? Vencendo. O que é que tem que ser feito para vencer? Errar menos, querer mais, se entregar mais, se comprometer mais, se concentrar como nunca. Então, é participar desse Pernambucano com a perspectiva de aproveitar ele o máximo, sabe? E quando eu falo e você falou naquela pergunta sobre um primeiro semestre forte, é justamente em cima disso. O Campeonato Pernambucano é um dos mais difíceis do Brasil. Se não um dos mais difíceis do Nordeste, porque são 3 equipes muito fortes, o Retrô muito forte também, então são 4 equipes hoje, realmente, fazendo a coisa acontecer, fora todo esse pessoal do interior, que a gente não pode descartar, que sempre vem muito Há pesado. 2 anos atrás tivemos um título do interior, né? E Exato. assim, sempre tem um do interior que chega entre os 4, né? Vai chegar. Então, uma conquista de Pernambucano vai trazer aquilo que eu quero, a confiança necessária para o principal objetivo do ano. Mas participar do Pernambucano a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas também sabemos do retorno que isso vai nos proporcionar. Sem E sem contar, Xande, que, rapidinho, sem contar que é um campeonato que tende a ser um dos mais acirrados dos últimos anos. Por quê? O Sport está montando um time razoavelmente bem, porque ele quer subir para a Série A. Ele bateu na trave sabe agora que há vai ter pouco. uma boa oportunidade, Exato. né? O Náutico caiu para a Série C, também está fazendo um time para tentar subir. E o Santa Cruz já está há 2 anos na Série D, vai precisar ter um time bom para subir também. Então o Campeonato Pernambucano ele tende a ser acirrado. Essa rivalidade ela vai se esquentar ainda mais. E eu imagino também, Ranielson, rapidinho também, desculpa interromper, quanto também pesa pro currículo, né? Sim. O profissional valoriza muito jogar um Sim, Pernambucano, exato. jogar uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, então. Foi uma das coisas que me fez escolher vir para Santa Cruz. A camisa, a tradição, tudo e os campeonatos que nós vamos disputar. O quanto eles vão valorizar a nossa passagem por aqui. Então, é bem em cima disso que nós estamos nos organizando, nos preparando, sabe? Para fazer um campeonato muito forte de verdade. E hoje o que foi dito lá no início sobre o conhecimento do Zé, o conhecimento da própria comissão técnica, me deixa num terreno muito favorável, sabe, para percorrer esse caminho difícil que nós vamos percorrer, principalmente em relação ao Campeonato Pernambucano. São profissionais que viveram vários pernambucanos na vida deles e que, através de conversas, de orientações, chega naquilo que nós entendemos como proposta para a participação do campeonato tão pesado, faz com que a coisa flua de uma forma muito tranquila, sabe? Muito com a percepção de tudo aquilo que nós vamos realmente enfrentar. Então, hoje, esse campeonato pernambucano, junto com todos que nós vamos fazer nesse primeiro trimestre, vai ser muito, como dizer assim, aproveitar. É aproveitar. Sabemos da dificuldade, sabemos de todo esse processo que vocês bem colocaram, mas sabemos que a conquista dele vai nos condicionar a coisas muito valorosas, muito valiosas. Ô, professor, a gente sempre toca no assunto, quando um treinador ele vem de outro clube, a tendência é que ele traga alguns destaques dos clubes que ele passou lá, né? E falei o nome do Alisson, que trabalhou com o senhor já falou aí que ficou inviável a contratação do Alisson. Mas tem outro atleta que era muito interessante nesse ABC de 2019 e alguns outros anos também que ele jogou no ABC, ele foi sempre bem. Foi o Felipe Guedes. O Felipe Guedes chegou a ser cogitado, ainda possa ser que ele venha trabalhar no Santa Cruz. Sim, sim. Inclusive eu, pessoalmente, entrei em contato com o Guedes. Já conversou com ele já? Chegamos a conversar. Esbarrou um pouquinho na condição financeira. E o Guedes, infelizmente, achou por uma escolha dele de ir para o Ferroviário do Ceará. Mas o Guedes, sim, eu queria trazê-lo. Foi um cara que foi meu capitão lá no ABC. Nós tivemos uma convivência de 4 anos, praticamente, lá no ABC. E eu sabia da condição que o jogador teria para contribuir com o processo. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas foi um atleta, assim, que eu tive a vontade e o interesse de trazer, sim. Como é que tá essas negociações para esses atletas? O próprio presidente liberou para ter um negocinho a mais para trazer. Um investimento a mais. Como é que tá essas negociações? Eles já chegam para jogar contra o Caucaia
Como é que tá essas negociações? Estão avançadas? Como é que estão, professor? Hoje talvez já iremos fechar com um goleiro. Tá precisando de pelo menos mais um. E nas demais posições não tá fácil. Não tá fácil. O que eu digo muito lá internamente é que assim, ó. Mesmo com essa bala aí a mais que o Sim, presidente sim, liberou? para você ver como o mercado tá complicado, tá Os difícil. grupos já estão se fechando já, né? As equipes já estão ali já no processo já de E não é nem isso, sabe, Alexandre? É a própria dificuldade mesmo de financeiro. trazer o O atleta mercado tá aquecido, né? para trazer o atleta para se jogar a Série B, para fazer parte de um processo tão árduo que vai ser esse processo. Então isso tá atrapalhando por demais, por demais. E o que eu falo muito internamente, gente, nós condicionamos, estamos na 7ª semana. O atleta que chegar essa semana aqui, para chegar e jogar, ele vai ter que estar treinado, vai ter que ser um cara muito diferente para tecnicamente para chegar e chegar e jogar. É. jogar. Então, é confiar realmente em quem já trabalhou, quem tá fazendo parte, que vai fazer a coisa funcionar assim, com certeza. E a chegada dessas 3 peças que estamos buscando no mercado vai ser realmente para somar e para qualificar os setores que precisamos. Professor, sobre um atleta que tá no grupo, queria que você falasse sobre que era o Hugo Cabral, quase que não sai. O último a se apresentar, né? Teve uma férias prolongada aí depois de jogar a Série B pelo Vila Nova. Muito se falou se viria, se não viria, questão financeira, empresário, enfim, um processo ali externo, mas ele se apresentou, já se comprometeu a se entregar ao clube, que vai estar focado no Santa Cruz. Eu queria saber de você agora, como você recebeu o Hugo Cabral, como você está sentindo ele no dia a dia, se ele está realmente focado, né? Artilheiro do Santa Cruz na Série D, Foi muito bem no ano passado, um né? atleta que a torcida tem expectativa em ver e continuar desempenhando ali, né, um papel que ele desempenhou em 2022. Como é que tá o Cabral? Como você tá vendo o Cabral? Tecnicamente falando também, como Se você ele chegou tem, focado, né, é, Xande? se você, como você tem avaliado também essa questão, se é realmente um destaque, se é um cara, né, que tende aí a continuar sendo destaque da equipe. Como é que você tem visto o Cabral? Primeiro que todo esse processo que foi criado com o Hugo foi justamente por causa da valorização que ele teve no próprio Santa Cruz, por ter sido o artilheiro do clube na Série D, por ter sido decisivo, ter feito os gols importantes, né? Então, foi se gerar todo esse burburinho aí, se ia continuar ou não, foi justamente pela valorização que ele teve, né? A minha primeira conversa com o Hugo na sua chegada foi saber se ele estava com cabeça realmente no Santa Cruz, se nós poderíamos contar realmente com ele. E ele de pronto, não, professor, estou aqui para ajudar, para contribuir, para fazer parte do processo. E os treinos mostraram isso. Realmente é um atleta diferente. Já conheci o Hugo, é claro. É um atleta diferente tecnicamente, um cara de um entendimento do jogo muito interessante, um cara experiente, a bola não queima, adaptadíssimo à camisa. Motivado, inclusive, a conquistar, né? Ele sempre. Ele acabou a série dele e falou: quero voltar aqui para conquistar, porque eu tenho a dívida. Então, né? Você falou muito desse foco. E o Hugo tem um plus a mais, que é justamente o carinho que o torcedor tem para com ele. Então, isso aí, qualquer atleta gosta dessa, dessa energia que ele recebe. Então, o Hugo é a junção de tudo isso. E chegou muito bem, chegou muito acima fisicamente do que nós esperávamos. Acima fisicamente do que nós esperávamos. Os testes feitos pelo próprio Zé constataram isso. E é um cara que já Tanto é está. que ele chegou, já foi pro jogo treino já, né? Isso já Mas você está. esperava que ele tivesse um pouquinho a mais ali Exato. da parte física, Foi né? justamente por causa do diagnóstico das avaliações que foram feitas que nos deixou muito à vontade de já utilizá-lo em alguns processos coletivos e no processo propriamente do jogo. Então, é um atleta que chegou e só somou e que vai contribuir, assim como contribuiu muito nos jogos decisivos. E vai sim, vai fazer um processo muito interessante. E agora, se vocês lembrarem, quando ele chegou no Santa Cruz, chegou com 4 meses de inatividade. Agora não, ele chegou de um processo já de uma sequência de jogos interessantes, de treinos interessantes lá no Vila, chegou bem acima do que se esperava fisicamente, Tá tá ambientado. fechando essa pré-temporada de uma forma muito positiva e vai iniciar o campeonato Tem um assunto, muito à frente do que ele era quando chegou aqui no Santa Cruz. tem um assunto sobre o Hugo. Ele é um cara, um jogador daquele da moda antiga, da década de 90, aquele estilo Romário, estilo Túlio.
aquele cara que chega, fala e decide. Inflama, que vai inflamar, né? Dentro e fora de campo. Exato. Ele, no ano passado, quando o Santa Cruz jogou com Diante do Retrô, ele falou, disse que o Retrô iria conhecer o Santa, e ele chegou, fez 2 gols, classificou o Santa Cruz para a próxima fase. Como é que é o seu estilo? Como é que o senhor vê isso? Isso é, o senhor vê de forma positiva ou negativa? Essa questão de estar inflamando, de estar... Cara, tem atletas que buscam motivações de forma diferente. A forma que o Hugo usa Parte da característica do é a atleta. característica dele. Talvez isso ele caiu na graça do torcedor, aquela... E claro que pode ter entendimento também. Pô, o Hugo falando isso traz uma responsabilidade maior para todo mundo. Motivo adversário. Cara, se ele chega Ele e falou fala e resolveu. e cumpre, se ele chega, fala e cumpre, faz parte do processo. Se nós estamos numa camisa pesada como essa e e vamos ficar com medo de repercussões que vão acontecer, de inflamar adversário, claro que com todo respeito aos nossos adversários, mas de inflamar adversário, de esperar isso, esperar aquilo. Tem a Você ver não- com o que você falou da questão de ser campeão pernambucano, né? Que ele Pois falou é. no começo do programa. E assim, Se eu não aqui... chegar e ele não falar que eu não quero ser campeão, que eu não desejo ser campeão, eu vou estar mentindo. Eu tô numa camisa pesada. Eu vou tô chegar representando. chegar em Pernambuco e falar que eu vou brigar por vaga da Série D do próximo ano. Eu tô brincando. Eu tô no lugar errado. Eu tô com a camisa que me proporciona, que me condiciona a falar isso. Então, se o Hugo chega e de alguma forma ele busca motivação para ele, que falando essas coisas, ele vai chegar super motivado lá, cabe a quem está do lado dele potencializar aquilo Sim. que ele tem de bom para dar como resposta e dar junto com ele a resposta Pegar que aquele espírito precisa. do Hugo, né? Exato, E exato. assim, professor... Mas é claro que eu acho que também tem que ter uma pitada de cuidado com o adversário. Falar a coisa como ele bem falou, sem menosprezar o adversário, falando o que ele ia fazer. Não por causa de tamanho ou de inferioridade de um ou de outro adversário que vai enfrentar. E assim, até a gente sente falta desse tipo de atleta, né? Porque o futebol hoje tá muito meio que... Muito respeitoso, respeitado, né? com muito mimimi. Então, assim, o Hugo chegou, mudou tudo, resolveu e pronto. A torcida abraçou o Hugo de uma forma que eu jamais tinha E feito muito tempo que eu não vi um sem jogador. dúvida, assim, é claro que você pode concordar, discordar, cada um tem sua opinião e tá tranquilo, mas a gente pode, olhando de agora e lembrando, sem dúvida foi um gás, assim, a Exato. torcida abraçou e o jogo foi muito condicionado por essa pressão, sabe? Santa Cruz. Em relação ao Hugo, ele é um cara com essa característica. E cabe a nós, com a ajuda do Léo, principalmente, organizarmos e filtrarmos a sim, melhor sim. forma Que de faz fazer parte do esse processo incentivo. também, né? Que fazer esse incentivo. E assim, professor, como você falou aí, né? Tá num clube grande, aqui em Pernambuco, as 2 maiores torcidas, Santa Cruz e Sport. A Santa Cruz ainda é a maior, que é do Sport, torcedor rubro-negro, que me perdoe, mas contra fato não há argumento. E não se intimide com nada, professor. Porque atrás você tem uma nação por trás. Como você falou aí, eu até O parabenizo. comandante, ele não pode nunca demonstrar fraqueza em nenhum momento. Exatamente. Até porque tem um batalhão atrás aí que vai dar esse Exato. suporte pro senhor aí. A gente deseja muito boa sorte nesse trabalho. Como o Raniel falou, o torcedor pode esperar. O Santa Cruz disputa 4, tem tudo para disputar 4 campeonatos, né? Não, já vai disputar um, né? Mesmo que seja uma seletiva, mas já é uma competição. Santa Cruz, faz, né? torcedor, vai entrar para ganhar os 4 campeonatos. Vai entrar para ganhar os 4 campeonatos. Então, professor, a gente, sobre essa primeira parte, a gente deseja muito boa sorte pro senhor. E, como eu falei, né? Não se intimide com nada, porque atrás tem... a gente fala muito de vestir a camisa do atleta que chega e veste a camisa, que Exato. pega a garra, mas o torcedor do Santa Cruz ele tem essa característica, né? De carregar. Carregar. Não é o carregar o time, assim, mexeu com o treinador dele, mexeu com o atleta, né? Tem uma polêmica ali que mexeu com um membro da comissão técnica. Os caras vão chegar junto, os caras vão estar lá carregando, vai estar. É uma característica. A Santa Cruz é uma torcida muito carinhosa. A Santa Cruz ela quer mostrar aquele carinho, quer mostrar aquele apelo emocional, né? Não é só o apoio dentro de campo, apoio de dizer, não, vamos lotar o estádio. Na verdade, o torcedor do Clube do Povo, ele busca um representante dele Exato. no seu clube. Ele quer se enxergar, né, ali. Cabe a nós sabermos representá-los da melhor maneira possível. Exato. Ô, professor, terminou a Copa do Mundo agora. A gente vai até partir para um negócio mais... que é o assunto do momento agora, menos de um mês que a Copa do Mundo terminou. E a seleção brasileira ela foi eliminada na mesma fase 2 Copas seguidas, que foi as quartas de finais. Por 2 seleções que não são essas topadas da Europa, são segundo Não escalão. são campeões do mundo, né? Exato. Assim,
Como é que o senhor vê essa questão da seleção brasileira? O que é que faltou? O senhor é a favor de treinador estrangeiro, como está se falando muito, ou ainda prefere dar uma oportunidade a alguém É mais daqui? conservador, né? Exato. Falam muito no Fernando Diniz, que eu acho um bom treinador. Na minha opinião, seria ele o treinador da seleção brasileira, mas assim, quero ouvir você, que é da área, entende de futebol. O que é que você acha? Faça um comentário sobre essa questão. Treinador, o que faltou na seleção brasileira e tal. Primeiro que todo e qualquer torcedor do Brasil que vá hoje assistir novamente o jogo contra a Croácia vai ver que foi uma injustiça muito grande. O Brasil criou demais, teve um controle, principalmente a nível de segundo tempo, muito interessante do jogo, que poderia ter matado. Aquela cobrança do Neymar para com os volantes foi ele falou tudo que todos nós queríamos Acaba falar, repercutindo e tal, mas é uma mas coisa do campo. e foi a verdade, É foi a verdade. verdade. Não tinha Não tem necessidade mais necessidade. de atacar todo mundo, né? Não tinha necessidade. Mas essa questão de ser treinador estrangeiro ou não, eu vejo que, como você bem citou alguns nomes, no Brasil tem grandes treinadores. O que o Dorival fez no Flamengo agora foi surpreendente, gente. Ele até me surpreendeu também como Eu também não profissional. acreditava que ele ia ter sucesso, não. Porque Dorival ele mudou a forma do Flamengo jogar realmente. Lembrou até o Botou Flamengo de Jorge do Jorge Jesus. Jesus, ele criou um losango por dentro, tanto na hora de jogar como na hora de marcar, mostrou variação tática da coisa, né? O próprio Fernando surpreende demais com a sua forma de jogar. Então temos grandes profissionais. Eu repito aquilo que eu escutei em uma entrevista do Dorival há dias atrás. Se for para trazer um treinador estrangeiro, tem que ser o top do mundo. Tem que ser Guardiola, tem que ser Mourinho, tem que ser caras com esse Klopp, né? Klopp, Desse tem que nível ser aí, né? cara com esse nível, porque ele vai gerir a seleção mais pesada do mundo. Tanto é que o Essa é a Brasil, palavra. a Argentina ganhou a Copa do Mundo e num ranking geral, a seleção brasileira faz 20 anos que não ganha a Copa, continua lá em cima no topo, né? E eu vejo com essa perspectiva, até porque a vinda desses profissionais para cá vai proporcionar aos profissionais do nosso país de enxergarmos outras variações de jogo, como ele está organizando nossa O que é que ele tá seleção. trazendo de fora e tá Vai acrescentando? servir também como um crescimento dos profissionais que aqui estão, né? Se você lembrar do Jorge Jesus, do próprio Abel, do Palmeiras, são caras com características diferentes, mas que, através do trabalho deles também, nós estamos criando variações Começamos a enxergar os de trabalhos e forma começando a, diferente, né, a entendeu? absorver. O próprio que era do Santos, foi para o Atlético, o Careca, Sampaoli. Sampaoli. Então, o Sampaoli, a forma de São Paulo jogar também, São Paulo não conquistou, não teve as conquistas, mas nós, treinadores, enxergamos situações muito Mas interessantes ele da foi forma. vice-campeão naquele time do Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, o vice-campeão foi o Santos, né? O brasileiro, Uma né? das melhores campanhas do Santos Exato. da 2010 para cá, assim, Exato. E depois a de Neymar, forma né? do Pós Neymar. Sampaoli colocar suas equipes para jogar era uma forma muito interessante. Então, esse intercâmbio é muito bom. Mas eu vejo também que para representar o nosso país, nós temos aqui grandes treinadores que podem assumir a vaga e fazer o processo funcionar. O Tite era unanimidade, né? Ele errou, professor, O Tite, no jogo da Croácia. Sua opinião. difícil falar, cara, que o momento ali, talvez ele tenha, talvez não, ele colocou, principalmente o Fred, para fechar o meio campo ali junto com o Casemiro, mas não deve ter orientado o Fred para sair como ele saiu. E a culpa, infelizmente, vai para o treinador. Mas, mas é complicado chegar agora e julgar e falar É. que ele errou, não. Eu não vejo dessa forma, não. De repente a bola tivesse entrado ou não tivesse sofrido o gol, a análise seria outra. Exato, exato. Então, ele estava no dia a dia, ele tem um conhecimento real do que acontece internamente. Então, a escolha de todo e qualquer treinador num momento de estresse como aquele é justamente em cima do que ele conhece, do que ele conhece como característica. Claro que todos nós conhecemos a nossa seleção como característica, mas ele conhece a fundo, conhece no dia a dia, conhece o atleta, tem as referências internas. Então, não vejo que tenha sido erro, não. O erro foi mais coletivo do que qualquer outra coisa. Que largar como se largou naquele último lance. E depois então, não ter a humildade de fazer a falta, de parar o lance taticamente ali para a coisa não andar, também faltou um pouquinho de malandragem também Você vê nesse como o quesito. futebol é humano, né? Exato. O futebol você faz a preparação, tem as variantes, você consegue antecipar tudo, mas dentro de campo é a tomada de É aquilo decisão. que internamente nós falamos muito com nossos elencos, né?
pode ter certeza que a responsabilidade toda é minha. Tudo que acontece lá dentro do Santa Cruz, a nível de resultado que vai acontecer do dia 5 em diante, vai ser minha. Mas eu falo muito para eles, não abdiquem de fazer aquilo que vai nos condicionar à vitória. A cobrança interna é muito grande, mas para fora a responsabilidade sempre vai ser minha, porque eu não vou jogar nas costas deles uma responsabilidade ainda maior do que eles já têm. Professor, quem são suas referências? Você Ah, ouvi-los como treinador de filosofia. Quem são os nomes que você tem como na sua ali no armário, na estante, sim. para Eu ler? gosto muito do Guardiola, apesar de serem formas diferentes de jogar, o Klopp também impressiona demais. A gestão do Real Madrid, do Ancelotti, também me impressiona a gestão. Ele pega grupos com grandes estrelas e consegue fazer com que aquelas estrelas joguem. Aquilo ali é A forma gerenciamento, como ele, né? A forma como ele entra no grupo, né? A forma como... gerenciamento de grupo total. E as referências aqui no Brasil, cara, tem um que é daqui da terra de vocês, que é o grande Ivanildo. Tive a honra de trabalhar com ídolo do Santa Cruz. Tive a honra de trabalhar com o Givanildo no ABC, é um cara fantástico. Com todos esses pré-requisitos que eu falei aqui, leitura de jogo, gerenciamento de grupo, conduta profissional, é um cara que como treinador, me influencia demais o meu dia a dia, a minha forma Tem que estar tudo de como trabalhar. perfeito com ele, né? Tudo certinho, funcionário rindo, tal, tem que estar A tudo. trajetória fala por si, né? Exato. Fala, o As maior ganhador de conquistas, títulos do Brasil a nível estadual. acessos. Campeão mineiro com América Mineiro, ganhando de Cruzeiro, ganhando de Atlético. Ele foi campeão mineiro na essência da palavra. Então, é uma referência muito pesada que eu tenho. O próprio Zé também, com a convivência hoje. Geninho também tive uma convivência muito boa com o Geninho no ABC. São caras que, através da experiência deles, influenciam hoje a minha vivência. Escola muito boa, né, Xande? Escola muito boa. Professor, a gente. Tem mais alguma coisa, Xande? Não Completar? só pra gente finalizar o assunto treinador, Henderson Moreira e o Dado, que são os seus Rivais, companheiros né? e dois rivais. Conhece, Sim. tem amizade? Qual é a sua relação com os seus dois Não tenho principais rivais amizade, não tenho do estado? amizade. Acho que eu falei umas 2 vezes com o Dado sobre informação de jogador, mas tenho o maior respeito do mundo para com os dois, né? O Henderson, a trajetória fala por si, o Dado com times sempre muito bem organizados, muito bem orientados por ele. Então vai ser um campeonato. E isso só vai Trazer elementos, né? trazer elementos Tempero a mais, né? e dificultar ainda mais o que nós vamos vivenciar no Pernambucano. Quem vai ser beneficiado com isso é o torcedor. O torcedor tem a certeza que vão ver grandes jogos justamente por causa de grandes profissionais que estão participando do campeonato. Professor, a gente deseja sucesso no Santa Cruz Futebol Clube. Repito, tá num clube grande, um clube de massa, um clube de torcida. Vai ter a pressão, mas vai ter o apoio acima de tudo. Então, boa sorte. Que esse ano seja um ano vitorioso. Que o Santa Cruz consiga o seu principal objetivo, que é sair da Série C. Mas lembrando que tem agora, logo no início do ano, tem 2 competições que está batendo na porta. Deseja sucesso para o senhor. A gente quer que o senhor mande um recado para o torcedor de Santa Cruz, que esperar, chamar o torcedor para o lado. Essa câmera aqui está disponível para o senhor, professor. Primeiro, agradecer pelo carinho que eu estou recebendo nas ruas, pelo o nosso torcedor. Agradecer a vocês pelo convite e que o torcedor tenha total ciência de que tudo que está sendo feito lá dentro é pensando nele. Eu falei aqui que para você trabalhar no Clube do Povo, você tem que saber representar esse povo. E o torcedor saiba que os representantes deles, a partir do dia 5, estão se preparando realmente para a coisa acontecer. Agora, dia 30, nós temos um amistoso, que vale 1 quilo de alimento para a sua entrada. Então, vai ser um cartão postal muito interessante. A ida do torcedor para Primeiro contato, o né? primeiro contato para justamente fechar essa preparação com tudo aquilo que a gente precisa. Jogar no Arruda, com parte do nosso torcedor lá nos apoiando, nos incentivando, nos conhecendo, para que a gente tenha um início de temporada muito positivo. E o torcedor seja sabedor. Nós temos o principal objetivo, que é a Série D. Mas antes disso, temos campeonatos importantíssimos para até chegar lá. E nosso pensamento está sendo passo a passo. Primeiro pré-Copa do Nordeste, depois Pernambucano, e toda a sequência vamos viver essa sequência com muita intensidade. E saiba que nós estamos lá para representá-los realmente. Alexandre, muito obrigado, cara, pelo papo, por essa oportunidade de estar aqui debatendo sobre Santa Cruz. E quando quiser,
As portas do Cast Coral estão abertas para você. Ah, Diego, muito bom, papo muito legal, agradecer novamente pelo convite, né? Satisfação aí, está estreando no Cast Coral, né? Quero voltar, né? Sempre legal falar de futebol e agradecer ao professor também, conversa muito produtiva. Falar sobre futebol é sempre muito bom e com profissionais do gabarito do Ranieri, né? Deixar tudo ainda bem melhor. Então, valeu, tamo junto e um abraço aí pra galera. Valeu aí. Agradecer ao nosso diretor, o Fernando lá, ao nosso assessor de imprensa do Santa Cruz Futebol Clube, Léo Albertinho. Conhece o Albertinho, né? Conheço. Beba água. E beba água, tomou o Guaraná do Amazonas dele, né? Que é de lei. Se não é o Guaraná do Amazonas, é um caldo de cana, uma vitamina, tem que ter ali do Léo. Mas é o parceirão aí, um cara Gente boa, muito gente da melhor competente, qualidade. gente boa e muito competente aí. O Santa Cruz está em boas mãos. Torcedor, obrigado pela atenção, pela paciência. A gente pede que, novamente, siga nossas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, Cast Coral 14, o nosso Twitter, Cast Coral 2 e o nosso canal no YouTube, Cast Coral 4973. Em todas essas nossas redes sociais, tem um linkzinho lá na bio que leva você direto para o nosso YouTube, que tem lá vários conteúdos. Tem esse papo com o Ranieri aí, ó. Já pega já agora aqui, ó, compartilha todo esse episódio em todos os grupos de WhatsApp. Então, torcedor Coral, muito obrigado. Segue novamente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal. E é isso. Tamo junto. Saudações tricolor.